Então é o seguinte, ó, o motivo é esse livro aqui que o Chico lançou agora, se chama, como é que é a pronúncia romana? Bambino Aroma. Aroma. E embaixo está escrito ficção e o autor Chico Buarque. Por que está escrito ficção? Porque ele faz sempre esse jogo. Essa é a onda aliás, dele. esses dias eu vi, não vou me lembrar quem é aqui, diz assim, eu me sinto, como é que se diz? Fraudado, não é fraudado, mais ou menos isso, assim, ao ler autoficção, que parece que o tempo todo eu tenho que ficar olhando para um lado e depois para o outro, sabe? Que é verdade ou não é e tal, né? Enfim, o Chico tem feito isso já há bastante tempo e isso aqui é uma ficção, vá lá, que reproduz, provavelmente reproduz com fidelidade a experiência que o Chico Buarque teve quando era menino, de 10 anos de idade, e morou em Roma por uns 2 anos, né? O pai dele, o grande sociólogo, historiador Sérgio Buarque de Holanda, foi professor de cultura brasileira lá na universidade, e o Chico foi lá morar com toda a família e tal. Então, imagina, ele foi com 1954, por aí. E esse aqui é o momento em que ele, por exemplo, acompanhou a Copa de 54, lá estando na Itália, e a Copa de 54 é a grande Copa da vida dele, como é para qualquer guri de 10 anos de idade. A primeira Copa é aquela que a gente vê com 10, 12 anos. Ele sabe, por exemplo, a escalação da seleção da Hungria, que não ganhou, mas era mais interessante. E naquele livro Budapeste, ele bota o nome, isso ele contou depois, botou o nome dos personagens com o nome dos caras da seleção. Tu olha para o nome ali, não dá para entender nada mesmo. Bom, enfim, então aqui ele conta várias coisas, mas só para dar um exemplo de como isso aqui tem cara de verdade. Lá no fim, ele ao longo do livro, ele reproduz as fotografias de bilhetes, uma coisa assim, né? Então, esse aqui é um bilhete assinado pela Miss, sei lá como é o nome dela, Tuttle, não, Zulto, sei lá, uma letra que eu não entendo, que era a professora dele na escola americana, onde ele estudou. Então, o Chico vivia em português dentro de casa, em italiano na rua e em inglês no colégio. E a mulher manda um bilhete para ele dizendo assim, Francisco, eu devo dizer que eu gostei muito de você, apesar de, ocasionalmente, ter deixado você me esperando. Quando tiver passado bastante tempo e você crescer, eu vou procurar histórias e romances escritos por CB de Holanda. Não, FB de Holanda. Ou seja, ela, em 1954, mandou um bilhete para o Chico dizendo que ele ia ser escritor. Aí tu olha e diz, uma coisa meio... Eu vou ler uma pequena cena aqui, que é a seguinte, ele está contando num dia em que ele foi no cinema, lá em Roma, ver o filme O Cangaceiro, o famoso filme do Leão Barreto, que não é o escritor, é o diretor de cinema. Foi um filme que causou bastante e tal. E ele conta que foi uma coisa emocionante, que era em português o filme. Aí tinha a legenda em italiano, e ele, guri, já fazia uns meses que ele estava lá, já tinha o português, já era uma coisa mais distante, né? Então, ele diz assim, à medida que eu aprimorava o meu italiano, mais eu temia o vexame de vir a esquecer a língua natal. Quando falávamos português em família, cismei que estávamos, um por um, pegando sotaque italiano, como num gueto, uma doença contagiosa. Eu não conhecia outros brasileiros na cidade para tirar a teima, um telefonema internacional custava os olhos da cara, e em casa não tínhamos vitrola nem discos do Brasil. Por meses e meses, o rádio da cozinha só tocou canções napolitanas ou sucessos do Festival de San Remo, onde depois até o Roberto Carlos brilhou, né? Por isso foi um espanto quando, sem aviso, a RAI Rádio Uno, né, a rede italiana de televisão pública, pôs no ar o baião. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. O letreiro e os cartazes do Cine Rex anunciavam O Cangaceiro, filme brasileiro premiado em Cannes. Não costumavam respeitar a fila nos cinemas italianos e no empurra-empurra fui dos primeiros a entrar na sala, que ainda estava com o teto aberto. E lotou em poucos minutos, com o teto aberto. Me lembrei de uma vez que o Joaquim Felizardo era secretário de Cultura aqui em Porto Alegre, primeiro secretário de Cultura. O Araújo Viana era destapado ainda, né? E um engenheiro foi lá apresentar para ele um projeto de um teto retrátil, que fechava na hora certa, abria e tal. E o Felizardo olhou para o cara e disse assim, meu caro, no Brasil nem bicama fecha direito. Tu acha que eu vou acreditar nisso? Ai, a bicama. Mas em Roma funciona. Então.
O filme não era em cores, como os cartazes me deram a entender, e a primeira imagem trazia a silhueta de cavaleiros no alto de um monte que me lembraram os apaches dos filmes de cowboy. O que me encantou, contudo, foram as vozes fora de cena cantando Mulher Rendeira. Não me contive e cantei junto, a primeira quadra do baião, até que um imbecil atrás de mim gritou: "Silêncio!". A ordem me acertou com uma bofetada, pois eu estava cantando no tom e não incomodava ninguém. Se eu era um bom cantor, responderia por minha cozinheira lá de casa, que sempre me pedia para cantar Luna Rossa, me prevendo um futuro glorioso nos festivais de San Remo. Enfim, aí ele diz que viu aquilo e ficou com saudade do Brasil, porque ali tinha as pessoas morenos, os negros e barará. Isso é um trechinho, então, do Bambino a Roma, do famoso aquele Chico Buarque.